Glória a Deus, Paz do Senhor. Amém? Pode assentar aí um minutinho. Irmãos, a partir de janeiro, a partir do dia 9 exatamente, dia 9, já vai ter só o culto à noite. Porque nessa pandemia a gente teve que dividir. Está havendo uma parte da igreja no culto de manhã, outra parte à noite, devido aos decretos, de questão de aglomeração, da pandemia. Agora em janeiro, nós vamos voltar à escola bíblica dominical dia 9. Então de manhã vai ter escola bíblica dominical. Nós vamos continuar vindo de manhã, mas você vai vir de manhã e vai vir à noite. De manhã você vai vir para o estudo bíblico e à noite a gente vai vir para o culto. Amém? Igual de Santa Ceia, a gente estava fazendo Santa Ceia de manhã e Santa Ceia à noite. Tinha culto de manhã, culto à noite. Agora não, de manhã vai ser estudo bíblico. Amém? Estou com saudade dos estudos, das perguntas, das dúvidas, dos comentários. Escola bíblica é muito bom. Então dia 9 volta a escola bíblica dominical. Essa semana agora, quarta-feira tem culto, 20 horas. Venha no culto que vai ser uma bênção. E dia 31, sexta-feira, nós vamos ter o culto da virada. Nós vamos ter o culto com Santa Ceia, com louvor, com palavra. Vai ser uma bênção o culto. E terminando o culto, a gente vai ter o jantar também. Então esse ano a gente vai fazer 5 chester, 2 pernis. Vai ter aquele arroz, vai ter o salpicão, farofa, aquela saladona abençoada. Então vai ser uma bênção. E todos estão convidados para vir participar com a gente. Inclusive quem está nos visitando está convidado para vir participar do culto e do jantar também, que vai ser uma maravilha. O culto da virada vai ser sexta-feira, dia 31, às 22 horas. Nós vamos dar início ao culto. Amém? Quando tiver dando aí meia-noite, faltando alguns minutinhos para meia-noite, nós vamos parar o que estiver fazendo. Se estiver cantando, vai parar. Se estiver ministrando a ceia, vai parar. Se estiver pregando, vai parar. Que aí a igreja toda vai entrar em oração. E nós vamos entrar 2022 orando ao Senhor mais uma vez, tomando posse da vitória, falando com o papai, acionando o trono de Deus, colocando nossa família, nossa casa, amém? Colocando seus propósitos. E já está ali atrás o nosso projeto de vida 2022, para você pegar esse papel e colocar sua fé em ação. Você vai anotar aqui seu projeto de vida para 2022. Aí eu vou te dar uma sugestão. Se você quiser colocar só pedido, Deus vai ouvir também. Mas eu vou te dar uma sugestão. Faça um projeto de vida colocando pedido e colocando oferta. Não estou falando para você pôr dinheiro, não. Você ofertar a Deus. O que você pode melhorar nesse ano? Você vai falar assim: Deus, o que eu vou oferecer para o Senhor esse ano? Eu estou falho nesta área. Eu estou falho nesta área. Eu posso melhorar nisso. O meu ministério está parado. Eu estou fazendo um compromisso, entrar 2022 diferente. Eu estou sendo ausente, eu vou ser mais frequente. Eu parei de evangelizar, eu vou voltar a evangelizar. Eu parei de visitar nos hospitais, eu vou voltar a visitar. Eu fiquei quase que o ano todo sem jejuar. Esse ano eu estou fazendo um propósito, jejuar pelo menos uma vez por mês. Faça um propósito com Deus. Coloque no seu projeto de vida aquilo que você vai fazer também para Ele. Não só pede, não. Sabe? Que você vai orar mais, que você vai... às vezes tem um pecado na vida da pessoa que se tornou de estimação. Às vezes, se falar daquele pecado, a pessoa fica com raiva. Não é? Falou do pecado e ficou com raiva, porque virou um bichinho de estimação. Fala: Senhor, esse ano eu vou me tornar inimigo desse pecado, eu vou lutar contra ele, eu vou largar isso, eu vou parar. Isso vai agradar o coração de Deus. E a Bíblia fala: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Faça seu projeto de vida, dobre, coloque aqui dentro. O meu já está aqui, de várias pessoas já estão aqui. Depois que passar o culto da virada, nós vamos levar para o monte. Ninguém vai ler seu projeto, ninguém vai ver o que está escrito, Deus sabe. Mas você vai estar acionando o trono da graça. E lá nós vamos queimar esse pedido, selando a vitória de cada um. Pode ser um problema de saúde, pode ser financeiro, pode ser social.
pode ser familiar, espiritual. Coloque seu projeto de vida, aquilo que você espera para esse ano, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus. O texto que fala do nascimento de Jesus. Nós comemoramos o Natal, essa data que a gente comemora o nascimento de Jesus. Embora não exista provas, muito menos indícios que foi nessa data que ele nasceu, mas isso pouco importa. O importante é que nós comemoramos e sabemos que ele nasceu de fato, não é? Tem até uma história interessante de uma família que eu vi uma reportagem, porque tem muita igreja que fala assim: eu não comemoro Natal não, porque ninguém me prova que foi nessa data. Eu não estou nem aí para Natal não, porque ninguém prova que nasceu nessa data. E não se desfaz. Eu falo: você comemora qual data? Não, nenhuma. Então, está muito pior, né, do que a gente. Aí tinha uma família que eles não conheciam a mãe. E aí o repórter encontrou a mãe. Sabe esse programa de televisão que procura e encontra mesmo? Encontraram a mãe. E aí a vida toda. E a mãe não tinha nem certidão de nascimento, tinha nem documento. Ela mesma falava a idade dela chutada, mas ela não sabia nem o ano direito que ela nasceu. Exato não, muito menos o dia. A família falou assim: não, mas é a nossa mãe. Nós, a partir de agora, enquanto a senhora estiver viva, todo ano nós vamos fazer uma festa de aniversário que a senhora nunca teve. Nós fazemos questão de honrar, a senhora é nossa mãe. Então nós vamos escolher a data tal. Escolheram uma data e aquela data toda vez fazia o aniversário dela. Coisa bonita, sabe por quê? A mulher se sentiu honrada. A prova que nasceu nessa aqui, prova que nada, escolheu a data, está comemorando, tá bom. E nós comemoramos o nascimento de Cristo. Tem que provar a data, coisa nenhuma. A gente está honrando ele nasceu e ele recebe a adoração. É muito melhor do que quem não faz nada porque não descobriu a data exata. Desculpa, para não honrar, né? Aquele que é o Todo-Poderoso e nasceu para nos dar vida. Mateus capítulo 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e vimos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam deles onde Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra da Judéia, não és de modo algum menor entre os principais da Judéia, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. Pode sentar. Às vezes, irmãos, nós vamos orar. Pode deixar aí. A gente lê esse texto como um acontecimento normal, simples,
porque tudo aqui foi simples, mas isso aqui foi uma coisa, uma bomba sobre o planeta. Isso já tinha sido profetizado, e Deus já estava aguardando centenas de anos, milhares de anos, já aguardando o dia certo de colocar esse plano em prática. Reuniões já tinham sido feitas no céu, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo, acredito que anjos participaram também, para resolver alguns detalhes desse extraordinário acontecimento do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, se transformar em um ser humano, se rebaixar a ser um ser humano, a vir na terra como ser humano, e não só se rebaixar a ser um ser humano, mas se rebaixar também de nascer de uma mulher. Porque uma coisa é como Melquisedeque, que apareceu na terra, um ser que não teve começo de dias, nem fim de dias, não sabe nem como é que ele chegou, nem como que ele foi uma experiência, uma teofania. Outra coisa é nascer como uma criança. Você sabe o que significa isso? É um dia Jesus era Deus, que criou o céu, a terra, ajudou a criar o sol, as estrelas, tudo. O Deus Todo-Poderoso, hoje Ele é Deus e amanhã vai ser uma criança que não consegue falar, que não consegue andar, que se não colocar mamadeira na boca dele, ele vai passar fome. Extremamente limitado. É sair assim, do máximo ao mínimo. Vim para o planeta Terra e nasceu uma criança. Vocês pensam que Jesus estava fingindo de criança, mas era um Deus que estava ali por dentro, estava sabendo de tudo, mas estava fingindo que era menino? Não, ele se despiu de toda a sua glória e nasceu como um ser humano normal, como eu e você, quando aprendeu a falar, falando tudo errado. A gente acha até bonitinho, né, criança, falar tudo errado. Mas Jesus foi assim, aprendendo a andar, cambaleando, falando joelho. E nesse nascimento, neste grande acontecimento, houve um estardalhaço. E houve um movimento muito grande. Esse movimento é narrado biblicamente através do rei Herodes, de pessoas, mas por trás desse movimento existe um movimento espiritual. O inferno se levantou, era o céu e o inferno se movimentando ali, porque coisas grandes por trás disso estavam acontecendo. Meu irmão, tudo que acontece no mundo natural, primeiro, lá no mundo espiritual, já está tendo um reboliço. Sabe essa pandemia, tudo isso que está acontecendo aí? No mundo espiritual está tendo um movimento. Sabe esse negócio de presidente, polarização, esse negócio que está essa polarização toda agora. Antigamente tinha isso não, cada um escolhia seu candidato, porque simpatizava com ele. Hoje não, está polarizado, direita, esquerda, cada um está separando a água do óleo, o negócio está canalizando tudo. Sabe por quê? Isso tudo tem fundo espiritual, tem força espiritual por trás disso. E aqui também não foi, Herodes era um cara ruim, era, tanto que o diabo conseguiu usar ele, queria matar Jesus, mas não é só isso, por trás disso tem a interferência espiritual. Não é espiritualizar tudo não, falar, esse aqui é do diabo, e, aliás, tem gente que é usado pelo demônio, que é por culpa no demônio. Só dele ser usado pelo demônio, ele já é culpado do ato dele, né? Porque a Bíblia fala, não deis lugar ao diabo, você deu lugar ao diabo, então você é responsável por tudo que você fizer através dele. Então não existe esse negócio que o diabo usou a pessoa e está isento de responsabilidade. Mas aqui existia uma interferência espiritual em tudo isso que aconteceu. E esses acontecimentos, esses detalhes da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus, não foram coisas que foram acontecendo aleatoriamente. Isso aqui foi tudo calculado, foi tudo arquitetado, foi tudo preparado para trazer para a gente o ensinamento. Porque do mesmo jeito que Jesus chegou na terra, Ele trouxe exemplos para a gente entender
como Jesus também chega na nossa terra, na nossa vida. Do mesmo jeito que Jesus nasceu no planeta, ele nasce em corações, ele nasce em famílias. Ele se apresenta, ele aparece em famílias, em pessoas, e do mesmo jeito, essas mesmas coisas que aconteceram, acontecem na nossa vida. Esses detalhes são para a gente não ficar iludido e pensar que aonde chegou Jesus, não tem inimigo, aonde chegou Jesus, não tem luta, aonde chegou Jesus, todo mundo é rico, milionário, igual algumas igrejas falam aí. Você chegou Jesus na sua casa, você tem que ter carro zero, você tem que ter fazenda, você tem que... Mentira, porque chegou na manjedoura, na humildade. Então é para a gente não perder a verdade, e Jesus veio trazer verdade para a gente aprender como ele chegou no mundo e como ele chega também na nossa vida. Detalhes que mostram como receber Jesus. Primeira coisa, ele veio na manjedoura, todo mundo sabe disso. Jesus já estava dando, o Pai já estava dando um recado para o mundo, para mim e para você. Preste atenção, ele é o Salvador, e ele veio na manjedoura. Sabe qual que é o recado? No meio dos poderosos, porta fechada. No meio dos humildes, a porta estava aberta. Você quer que Jesus entre de fato? Seja humilde. Porque se fala que é poderoso, que é autossuficiente, eu não estou falando de poder aquisitivo, não. Tem rico humilde e pobre soberbo. Tem gente que não tem onde cair morto, é soberbo, arrogante. Já contei aqui, o pastor Jorge Nearo, um rapaz chegou lá, pobrezinho, falou: pastor, me ajuda, eu estou passando dificuldade. O pastor tirou R$50, falou: toma. Ele pegou e jogou no chão, falou assim: essa miséria aqui, só um rico, você vai me dar R$50? Soberbo. Ele falou: você é soberbo, você não merece, ainda bem que você jogou fora, deixa eu pegar. Você não merece, não. Tem pobre soberbo e tem rico humilde. Não estou falando de poder aquisitivo, mas Jesus encontrou lugar, a porta esteve aberta, aonde tinha humildade. Aonde tinha arrogância, quando chegou ali nos melhores hotéis, naqueles melhores, não tinha lugar, o texto fala, não tinha lugar para ele. Meu irmão, usufrua de toda a fartura que Deus lhe dá, sem perder sua humildade. Usufrua de toda a bênção, de toda a porta que Deus lhe abrir, sem perder a humildade. Sabe o que é viver na presença de Deus sem perder a humildade? Você continua tratando todo mundo a mesma coisa. Eu acho horrível, tem igreja que trata melhor quem tem dízimo mais alto. Tem, você acha que não tem isso? Igual o banco, todo banco, sem exceção, trata melhor quem tem um saldo mais gordo, não é assim? Mas isso é mundo. Na presença de Deus, nós temos que ver cada um superior a nós mesmos. Tem que ter humildade. Tem que ter humildade. Nós vamos fazer o jantar do fim de ano, a gente faz questão que todo mundo venha. Aí quem não contribuiu, venha. E quem não pôde, venha. A gente faz questão que todo mundo participe. Eu conheço igrejas de pastores, e pastores não é pastor herege, não, pastor abençoado que eu conheço, mas comete um erro. Fala: nós vamos reunir todo mundo, a gente vai para a churrascaria tal, e vai dar R$200 por cabeça, por pessoa, aí cada um empasta o dinheiro, que aí acabando o culto, nós vamos pegar a van aqui, vai todo mundo para lá, nós vamos pegar um ônibus, e vai todo mundo para lá. Aí quem pode vai, quem não pode, vai para casa, fritar um zoiudo lá e dormir. Não é? Mas Jesus, ele encontra lugar onde tem humildade. Humildade. Segunda coisa, Herodes manda matar. Maria e José fogem, perseguidos. Tem muita gente que não aceita estratégia de Deus. Ele acha que já aprendeu muito, que a unção dele já chegou num patamar, que ele não tem que aprender nada, e Deus não precisa dirigir ele mais não. Ele já é suficiente, ele começa a dar ordem. E ele não aceita estratégia. Se Deus falar: sai daí, foge. Eu fugi do inimigo? Não, eu vou ficar aqui. Quem é Herodes? Ia lá cuspir na cara dele. Mas o anjo falou: vai, desce,
desce para o Egito, sai daí. E ele foi com humildade. Sabe por quê, meu irmão? Tribulação, luta, Deus sempre vai permitir, mas junto com a permissão vem a direção dele e o escape dele. Mas o escape verdadeiro de Deus sempre está na direção dele. Não existe fórmula para a gente aprender o escape de Deus. Não existe fórmula para saber como Deus age. Não existe fórmula para me aprender uma fórmula e falar, agora eu aprendi a fórmula. Toda vez eu vou falar isso, falar essas 3 palavrinhas, dar esses 3 gritinhos que aí vai funcionar. Não existe isso. E tem muita gente que ensina um monte de fórmula por aí. Amarra uma fitinha no braço, joga um sal atrás da porta, leva uma rosa para pôr não sei aonde, dá 3 goles no copo d'água, e um tanto de fórmula. Mas Deus dá estratégia para cada um, para manter a nossa comunicação. E aqui teve comunicação. Eles poderiam falar, eu vou fugir coisa nenhuma. Se é uma luta que está vindo, deixa o inimigo vir, eu estou com Deus. Foi Deus que falou comigo. O anjo do Senhor está do meu lado. Nada disso. Deus falou para ir, ele foi. Se Deus falasse para ficar, ele ficava. Meu irmão, o segredo da nossa vitória está na direção de Deus. Eu tenho meu testemunho. Cada um tem seu testemunho, cada um tem sua história, e o nosso testemunho edifica a vida do outro. Mas se você basear sua vida no meu testemunho e querer viver a mesma coisa, não vai funcionar, porque para você Deus tem uma história, para você Deus tem uma estratégia. Vai edificar a sua fé, vai te ajudar a caminhar. E o meu testemunho, o seu testemunho, tem que ajudar as pessoas, incentivar as pessoas a não fazer o mesmo que a gente fez, mas a buscar a Deus e buscar o propósito de Deus para a vida dele também. Porque se ele entender também, e se ele obedecer também, Deus também tem uma maneira de abençoar a vida dele. E aqui houve uma estratégia, houve uma tribulação, houve uma dificuldade. E a gente vê que receber Jesus e ter Jesus e na presença de Jesus, tem tribulação, tem perseguição, tem luta, não é? Então quando alguém fala assim, barco que Deus está não tem tempestade, fala mentira. Barco que Jesus está tem tempestade, ele só não afunda. Mas tempestade tem, ventania tem, dificuldade tem, medo tem, aflição tem, mas não afunda. Eu vi um tanto de vezes Jesus navegando. Aí eu vi Jesus navegando com tempestade. Eu vi Jesus navegando e o barco quase virando. Eu vi Jesus navegando e o povo gritando de medo. Mas eu não vi nenhum afundar. Então, meu irmão, o barco vai balançar. Você vai sentir medo. Você vai ter as suas experiências. Mas se você estiver com Cristo de verdade, não afunda. Não afunda. No versículo 20 fala que Herodes morreu. Eles foram para o Egito, logo após, Herodes mandou ir atrás, matar os meninos, falou, desce para o Egito. É como se Deus falasse assim, desce para o Egito que eu vou tomar conta disso aqui. Aí daqui a pouco, Herodes, pifa. A mão de Deus foi ali, ó, Herodes morreu. Aí chega a notícia lá, pode voltar, porque aquele que queria matar o menino, já está morto. Meu irmão, na presença de Jesus tem luta sim, tem dificuldade sim, mas na presença de Jesus, nosso inimigo cai por terra. Quando a gente obedece à voz dele, segue a direção dele. Sabe qual foi um dos motivos que arrancou de Deus aquela frase, de Deus falar assim, Davi é segundo o meu coração? Era isso, Davi nunca colocou as experiências dele como fórmula. Ele sempre buscava o Senhor, para cada batalha ele orava ao Senhor e ouvia a direção de Deus e obedecia aquilo que Deus orientava sobre a sua vida, aquilo que era orientação sobre a sua vida. E aí, qual o resultado? Vitória. Davi podia ter tido a primeira guerra e Deus falava, vai, coloca tal soldado na frente, ora, busca minha presença, sacrifica em meu nome, eu vou te dar vitória.
Aí na segunda vez, Deus falava de novo, ele falava, agora eu aprendi, não precisa perguntar mais não. Teve vezes que Davi perguntou e Deus falou, não, agora você vai para lá, fica lá atrás da árvore, fica esperando, quando eu der um sinal. Falou assim, mas por que na outra vez foi daquele jeito? Não, ele nunca questionou. Sabe por quê? É aquele ditado, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Deus manda. Ele não tem que ficar explicando por quê, não. Por que da outra vez só mandou ir direto e agora só mandou esperar? Por que da outra vez só mandou... Não, porque Deus quer dirigir a nossa vida. Ele podia fazer tudo igual, tudo do mesmo jeito, mas não, cada vez Deus fazia de uma maneira. Sabe por que Deus é assim? Para ensinar que nós somos e sempre seremos dependentes dEle, em qualquer situação. Somos dependentes dEle. Porque se a gente aprender, eu já contei aqui para os irmãos aqui, quando eu era novo convertido, eu estava com a sede de Deus, mas uma sede, a vontade de envolver com Deus. Quando eu vi alguém falando que conversou com Deus, que Deus falou com ele, que teve experiência, falou, não, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter experiência, eu estou querendo viver Deus na minha vida. Aí foi um pregador lá e pregou sobre Gideão. Aí falou assim, olha, Deus respondeu para Gideão. Eu falei, nó, hoje eu aprendo. Aí Gideão orou e falou, vou pôr um novelo de lã aqui, se tiver molhado em volta e seco no meio, o senhor está falando sim. Aí no outro dia falou, agora eu vou pôr o contrário. Se tiver molhado no meio e seco em volta, aí sim fica confirmado. E Deus fez, numa noite Deus fez de um jeito, na outra noite Deus fez do outro. E aí ele viu tudo sequinho no meio numa noite, em volta molhado. No outro dia, tudo molhado no meio, em volta seco. Falou, nó. Aí Deus respondeu, falei, que maravilha. Agora eu aprendi, cheguei lá em casa. Falei, Deus, eu estou precisando dessa resposta do Senhor. Eu vou pôr o chinelo aqui. Aí, virado para lá, o senhor está falando que sim. Virado para cá, o senhor está falando que não. Ah, beleza, fui dormir. Amanheceu do jeito que eu coloquei, virado para lá. Sim. É lógico, eu ia pôr o sim, ué. Porque, para falar não, vai ter que fazer força, não é não? Para falar não, vai ter que virar ele. Aí eu forcei para o sim. Mas eu falei, não, mas Gideão fez do outro jeito também. Falei, agora eu vou fazer de novo, Senhor, igual Gideão. Ainda falei, igual está lá no texto, só não fica chateado comigo, não. Mas só mais essa vez. E agora, se tiver virado, é assim. E dormi. Quando eu cheguei, estava do mesmo jeito. Falei, ontem era assim, hoje é não. Então, o senhor não está falando é nada. Aí não dá, Senhor. Falei com Deus mesmo, aí não dá, ué. A gente quer falar com o Senhor não responde. A gente pergunta, o Senhor não está respondendo. Aí não, ué. O Senhor nem mexeu no chinelo. Com Gideão só mexeu, comigo não, só nem mexeu no chinelo. Como é que eu converso com o Senhor de jeito? Falei com Deus mesmo, fiquei aborrecido, fiz bico. Daqui uns dias veio a resposta. Falei, nó, Deus me respondeu. Aí eu falei, Deus, mas por que você não respondeu no dia do chinelo? Ele falou, não, você ia aprender uma fórmula. E se eu virasse aquele chinelo, você nunca mais ia orar, você ia usar só chinelo na sua vida. E era mesmo. Se Deus virasse aquele chinelo naquele dia, até hoje eu estava, se for fazer isso, está aqui, né? Pronto, tá bom. Minha oração ia ser só chinelo, ia ser uma fórmula. Aí Deus ia estar me ensinando errado. Aí Deus não me ensinou a mexer com chinelo, eu parei de mexer com chinelo e fui buscar a Deus toda vez, se Deus sempre fala. Você não tem que aprender uma fórmula, meu irmão. Você tem que aprender a se relacionar com Ele. E aí, quando aquela notícia chegou, falou, Herodes está morto. O inimigo estava morto. Teve tribulação? Teve. Mas teve vitória. É só esperar, meu irmão. Quem está na obediência é só questão de tempo. Pode perder o que tiver que perder, pode ir embora o que tiver que ir embora, mas quem está na obediência é questão de tempo. A vitória é certa. Quem está em Cristo, a vitória é certa. Depois os 3 magos levaram ouro, incenso e mirra. Interessante. O Todo-Poderoso Criador do céu e da terra está vindo na terra. E aí Deus move 3. Um trazendo ouro, o outro trazendo incenso e o outro trazendo mirra. Por que que um levou ouro? Por que que o outro levou incenso? E por que que o outro levou mirra? É porque era o que ele tinha.
E a gente, quando vai para a presença de Jesus, ao invés de ir pedir alguma coisa, meu irmão, vá levar alguma coisa. Deus espera que quando a gente vá ao encontro dele, vá receber essa dádiva tão grande, que é Jesus chegar na nossa vida, chegar na nossa casa. Ao invés da gente pedir, ofereça. Mas eu vou oferecer a mesma coisa? Não, oferece o que você tem. Uns têm salmo, o outro tem louvor, o outro tem sabedoria. Às vezes você tem tanta habilidade lá na empresa para administrar e não ajuda a administrar na igreja. Às vezes tem tanta habilidade lá na igreja, lá na empresa, para consertar alguma coisa, não ajuda a consertar nada na obra do Senhor. Às vezes tem tanta habilidade para falar lá na empresa, dá até palestra e não pega para falar da palavra de Deus. Às vezes tem tanta habilidade para conversar, abordar pessoas e vender. É um excelente vendedor, mas não aborda ninguém para pregar a salvação, o evangelho, as boas novas. O que é que eu vou oferecer para Jesus? Aquilo que você tem. Ele só espera de você aquilo que você tem. Ele não pede nada que você não possa dar. Ele espera só aquilo que eu tenho. Deus espera de mim só aquilo que eu tenho. E eu sempre achei que eu tinha muito pouco para oferecer. Aí Deus falou, coloca o pouco diante do meu filho, coloca o pouco diante dele, para você ver como que faz. E foi só crescendo, porque Deus vai multiplicando. Eles ofereceram. Às vezes, meu irmão, um sabe tocar, o outro sabe dançar, o outro sabe liderar, o outro sabe tomar atitude, o outro sabe contribuir. Tanta coisa que a gente pode oferecer e às vezes a gente não oferece. Mas aqui o encontro daqueles magos, daqueles reis, foram seguindo com aquela sede, seguindo aquela estrela, naquele nascimento. Eles poderiam chegar, esse aqui que é o bebê, esse aqui que é o filho de Deus, esse aqui que nasceu de Maria, que foi profetizado, lá de Gênesis, estou aqui, Senhor, eu estou aqui diante dele, me dá isso, me dá aquilo, eu vou encostar nele, eu quero chegar lá na minha casa, ter um carro lá, eu vou encostar nele, e eu quero chegar, ter outro emprego lá na minha vida, eu vou encostar nele, eu quero uma cura, eu vou encostar, não, Jesus tem tudo isso para a nossa vida, mas eles vieram trazendo, o quê? Aquilo que eles tinham. Para Jesus era muito pouco aquilo, mas eles levaram. Ficou registrado na Bíblia. Sabe por quê? Porque Deus agradou. Seja o que for, meu irmão, que você tenha, Deus espera que você entregue para Ele. Mesmo que seja pouco, vai multiplicar nas mãos dEle. E para terminar, esses reis, quando Herodes falou assim, que era para eles voltarem lá, a Bíblia fala que eles foram por um caminho, encontraram com Jesus e voltaram por outro caminho. Isso também nos ensina, porque toda pessoa, meu irmão, que vai a Jesus de verdade, ele nunca volta pelo mesmo caminho. Toda pessoa que vai a Jesus de fato, ele volta por outro caminho, mas pelo que ele foi, ele não volta. Aquele caminho, ele não anda nele mais. Quantas pessoas estão no caminho da droga, aí ele vai a Jesus, quando ele chega e fala, não dá para voltar por aqui mais não. Por aqui não, aqui eu não piso mais não. Aqui eu não piso. Pessoas estão no crime, estão na vida errada, no adultério, pulando cerca, fazendo tudo errado, na desonestidade. Aí quando encontra com Jesus de fato, fala, não dá. Porque quem já pisou no céu não quer pisar em outro lugar. Não dá para pisar em outra área. Quem conheceu de fato o Salvador da humanidade não quer outra coisa não, meu irmão. Pode até ser balançado por qualquer coisa, mas a vida dele é transformada, ele é carimbado, ele é selado, e ele vai por outro caminho, mas por aquele, jamais. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Ó Deus, obrigado porque o Senhor enviou o teu Filho, o nosso Salvador, o nosso Deus, o nosso Jesus, que já era Deus e não só foi enviado, mas também se dispôs, mas também ele aceitou a proposta de se humilhar, de fazer tudo isso pela nossa vida. E se tem uma coisa que o planeta não pode questionar, se tem uma coisa que nenhuma religião pode questionar,
que ninguém nem ouse questionar, é que o Senhor nasceu de uma forma milagrosa, viveu entre nós, sem cometer um pecado, foi morto na cruz e ressuscitou, e está assentado. Ó Deus, obrigado. Obrigado porque um dia o Senhor enviou teu Filho, e agora nós podemos, ó Pai, ter a garantia da nossa salvação. Nós te agradecemos, ó Pai, por esse extraordinário acontecimento que mudou, Pai, mudou até a história, antes de Cristo e depois de Cristo, e muda a nossa vida a cada manhã. Obrigado, Deus, que eu possa abençoar a nossa vida de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Tem alguém no nosso meio que hoje quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ou então hoje você quer reconciliar com o Senhor? Você quer renovar essa aliança? Tem alguém no nosso meio? Vem aqui. Tem mais alguém? Vem aqui. Aleluia. Tem mais alguém? Quer tomar essa atitude maravilhosa nessa noite? Começar o 2022, sabe? Por aquele caminho que você conhece. Aquele que não dá para voltar para outro. Tem? Se tiver, vem aqui na frente, nós só vamos orar por você. Aleluia. Então estenda suas mãos, vamos orar. Senhor grande Deus, toma aqui, Pai, este casal abençoado, os teus servos diante do Senhor, que vem no altar do Senhor, ó Pai, reconciliando contigo. Oh Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha renovar essa aliança. Oh Deus, em nome de Jesus, ó Pai, seus ministérios, Pai, tanto conhecimento, tanta experiência com o Senhor já, Pai, que eles venham usar tudo isso para a glória do Teu nome. Sabemos que o céu está em festa nesse momento, existe festa, anjos vibrando na presença do Senhor, pelo tanto que o Senhor luta por essas vidas, ó Pai, pelo tanto que o Senhor, ó Pai, ama, pelo amor, ó Pai, tão grande do Senhor para conosco. Que o Senhor venha agora lavar com Teu sangue, Pai, lavar, Senhor, limpar de todo mal, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, e que eles venham ter o ano mais frutífero das suas vidas, na presença do Senhor, abençoando também suas famílias, sua casa, seu lar, ó Pai, em nome de Jesus, toda a família seja abençoada, ó Pai, que essa bênção chegue em cada canto daquela casa, ó Pai, cada vida, ó Pai, que seja atingida por esse poder do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Deus é maravilhoso. Aproveitar que você está de pé, vamos orar, encerrando, quarta-feira, 20 horas, temos um culto abençoado, amém? Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa cada dízimo, oferta que entrou nesse gasofilácio, Pai, que venha ser aplicado na Tua obra, na direção do Senhor, que essa igreja continue crescendo, Pai. Nós agradecemos por esse ano de pandemia, mas de tanta vitória que o Senhor nos deu. Ó Deus, nós só temos que agradecer ao Senhor por tanta bênção. Até na área financeira a igreja cresceu, porque o Senhor está com as mãos estendidas e tem abençoado. Ó Pai, todo o mérito é do Senhor, é a bênção do Senhor que causa essas coisas no nosso meio. Nós agradecemos, ó Pai, abençoamos cada dízimo, cada oferta, cada dizimista e ofertante na casa do Senhor. Pedimos a Tua bênção, que o Senhor possa nos levar em paz, debaixo das poderosas mãos do Senhor, nos dando uma semana de vitória, de bênção, ó Pai, repreendendo todo o mal, tudo que não é do Senhor, e dando a cada um a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com todos nós, em nome de Jesus. Amém.